Aleluia! Graça e paz, queridos. Para mim é sempre um prazer estar não só adorando, louvando ao Senhor junto com a minha igreja, mas também falar daquilo que o Senhor, Ele trata no nosso coração. Eu sempre gosto de afirmar, nós somos os primeiros a sermos tratados quando recebemos algo da parte do Senhor. E feliz por tudo que o Senhor tem feito aqui nas nossas vidas, né? Essa ideia de ter essa igreja que está perto, que está junto, faz toda a diferença na nossa vida, porque o Senhor não nos chamou de corpo por acaso, né? Ninguém vai ver, se não for no filme da família Addams, uma mão andando por aí, né? Nem um pé andando sozinho por aí. Então, nós somos membros desse corpo, que é o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. E quando nós vivemos isso diariamente, nós entendemos que nós nos fortalecemos uns com os outros, amém? E eu quero convidar você para abrir sua Bíblia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mandamentos versus tradições. E aí vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus. Assim que você achar, você se coloca de pé. Vamos fazer uma breve leitura. Mateus capítulo 15. Aleluia. A partir do verso 1, que diz assim: Então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Diga tradição. Visto que eles não lavam as mãos antes de comer. Ponderou-lhe Jesus: E por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Diga mandamento. Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E ainda, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais será obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens. E assim, invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então, Jesus conclamou a multidão a aproximar-se e pregou: Ouve e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca. Isto sim, corrompe a pessoa. Pai, nós te agradecemos por essa palavra e cremos que esta palavra é a verdade, Pai. Obrigada pelo nosso entendimento sendo aperfeiçoado através do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender aquilo que você tem para tratar com o nosso coração. Que essa palavra seja como sementes frutíferas, Pai, e o nosso coração como terra preparada para recebê-las e dar muitos frutos através das nossas vidas, Pai. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos. Então, quando eu comecei a ler esse texto, eu estava num momento de devocional e pensando justamente em tudo que a gente vive no nosso dia a dia, na nossa vida. E a gente entende que a vida, ela vai nos trazer muitas regras, normas. A convivência em sociedade cria isso. Mas aí quando a gente para pensar que nós estamos aqui, mas não somos daqui. E quando a gente pensa nisso, a gente entende que se eu não sou daqui, eu sou regida por alguns princípios que talvez esse lugar onde eu me encontro hoje não sejam conhecidos, não sejam valorizados. E aí eu comecei a pensar sobre isso, o Espírito Santo me trouxe o texto. E aí uma das primeiras coisas
foi o entendimento de que o reino de Deus é regido por princípios. E glória a Deus por essa igreja que tem sido norteada pelos princípios da palavra. Deus, Ele nos deu os princípios desde a criação da humanidade. Quando a gente vai lá para o Gênesis e a gente vê Deus criando tudo, constituindo tudo, ali já foi instituído princípios. A partir do momento que Deus dá as orientações a Adão, que Ele já diz onde, como, o que deve ser feito, Deus ali já norteava a humanidade para que a humanidade seguisse aquilo que traria a bênção sobre a vida deles. E aí a gente vê isso no Éden. Mais adiante, mesmo com a transgressão humana, a gente vai ver Deus não desistindo, não abrindo mão de princípios. E às vezes, a gente esquece disso. E como humanos que somos, muitas vezes nós abrimos mãos dos princípios. Mas aí quando vêm os mandamentos, até então, o que é que mudou? O que mudou é que, na verdade, as pessoas não tinham essa consciência do que era certo e do que era errado. E aí a lei, como é chamada, ela veio para trazer luz à vida daquelas pessoas. E dizer, olha, a partir de agora, isso aqui não pode. Isso aqui vai o contrário daquilo que foi constituído para as nossas vidas. Mas aí, para a gente ter esse entendimento, a gente precisa entender o que são princípios. Se você pega um dicionário, ele vai dizer que é o começo, não é? Que é o que indica, o que vem a trazer algo. E aí eu coloquei aqui que os princípios, eles vão servir de base. É de onde surge, é o que norteia, é o que traz razão. E os princípios de Deus? O que seriam os princípios de Deus? Para nós, enquanto cristãos, os princípios bíblicos, os princípios divinos, eles são a nossa base. Nós crescemos e nos firmamos em cima desses princípios. Os princípios de Deus, na palavra, porque aí a gente precisa ter muito cuidado do que a gente tem enquanto princípio de Deus, porque esses princípios precisam estar na palavra. Não é porque alguém diz que Deus disse, né? A gente aprende que tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é trazido para as nossas vidas, precisa ser examinado à luz da palavra. É como se fosse um filtro para a nossa vida. E se algo chega para nós com o título de princípio, mas se ele não estiver alinhado com aquilo que é bíblico, com aquilo que é a palavra de Deus, não é princípio de Deus. E aí, uma coisa para deixar bem claro, aquilo que a gente precisa entender em relação a princípios e mandamentos, é que princípio nunca vem para favorecer uma pessoa. Princípio não é egoísta. Princípios favorecem um povo, favorece uma nação, favorece um reino. É um contexto muito maior do que aquilo que eu entendo que é para mim. Aleluia. E aí, quando você olha para os princípios de Deus, você vai olhar à luz da palavra. Mas isso está de acordo com a palavra? A gente vê que os princípios de Deus vieram para tirar o homem do lugar de escuridão. E que lugar de escuridão é esse? Era só um lugar escuro? Não, era um lugar sem entendimento, sem o conhecimento. Tanto é que a palavra vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um lugar de escuridão que me aprisionam.
Quando a gente está realmente num lugar sem luz, a gente não consegue avançar. Seja pelo medo que nos domina, porque eu estou aqui, não estou vendo nada. O medo, ele vai querer tomar conta de mim e eu não vou querer dar muitos passos, porque eu não vou me sentir segura. Então eu me prendo, eu fico aprisionada nesse sentimento, porque eu já fico imaginando, e se eu andar rápido e tiver um buraco e eu cair? E se tiver uma parede e eu bater? Então eu preciso pensar o que eu faço. A gente precisa de luz. E os princípios bíblicos vieram com esse intuito, de nos fazer avançar, de nos dar a liberdade que nós precisamos para não temer aquilo que eu não conheço. E aí tira o homem desse lugar da escuridão e da escuridão causada pelo pecado e mostra o caminho da salvação. Aleluia! Existe um caminho. Existe um caminho. E aí nós conhecemos o caminho. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Aleluia. E esses princípios, eles vêm para nos mostrar o caminho, para nos fazer avançar em direção ao reino. Porque a palavra nos diz que nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, mas não somos daqui, nós precisamos voltar para o lugar de onde viemos. Não é? A gente vai viajar. Vamos para a Europa. Não conheço nada da Europa. Só minha amiga Sandra ali conhece toda a Europa, chique ela. E eu chego lá. Mas aí eu vou para a Europa. Eu vou nem que seja com um dicionário de mão, de bolso. Hello, what's your name? Né? Ou a gente começa devagar, vai para um Portugal da vida, que a gente ainda entende alguma coisa, não é? Mas aí nós vamos, por mais maravilhoso que seja, gente, passear lá, ver a Torre Eiffel, por mais maravilhoso que seja, conhecer países que você almejava, vai bater a saudade do seu lugar, da sua terra. Não precisa nem ir para fora do país, minha gente. Eu passei um mês no Maranhão, já queria vir embora, não aguentava mais. De saudade do meu cuscuz, que não tinha lá do cuscuz daqui. E eu ficava, meu Deus do céu, já estava um mês só e eu já estava. E aí a gente começa a compreender por que é que às vezes a gente sente uma saudade que a gente não sabe. Eu já conversei muito com a pastora Érica sobre isso. Eu dizia, pastora, às vezes eu sinto uma saudade assim. Eu acho que é do céu. Eu nunca fui no céu, né? Eu nunca. Mas por quê? Porque nós estamos aqui, queridos. Mas nós não somos daqui. É por isso que às vezes é tão difícil suportar as coisas desse mundo. É tão difícil suportar porque muitas vezes as pessoas nos ferem, nos magoam, nos ofendem. Por mais que alguém diga assim, as pessoas são assim, o mundo jaz no maligno, o mundo é mau. Mas, querido, nós viemos de um lugar onde só há amor. E como é que a gente se conforma com tanta maldade se a nossa essência clama por esse lugar de amor? Como se conformar com o desprezo humano se a gente vem de um lugar onde o Pai preparou tudo nos mínimos detalhes, com todo carinho? A gente não aguenta, a gente não suporta e a gente não aceita. É uma revolta que às vezes não precisa, mas o que foi? Não sei. Estou com um negócio, uma revolta, não sabe nem o que é. Mas quem foi que fez alguma coisa com você? Ninguém. Eu estou sentindo. Não precisa ser específico, mas é o nosso espírito, que não é daqui. E aí a gente não consegue se moldar a uma terra onde os princípios não são os princípios que regeram a nossa existência. Quando nós fomos constituídos, essa semana eu estava lendo
alguma coisa de estudo, tal, e vi algo relacionado à questão do DNA de Deus. Porque a gente costuma falar que nós temos o DNA de Deus, o nosso espírito, mas isso é tão mais próximo do que a gente imagina. Porque quando a gente pensa em pequenas coisas, a gente não acha uma resposta lógica. Por quê? Porque a explicação não vai ser encontrada aqui. Porque realmente, como diz minha pastora, a gente é de outro mundo. E aí aqui você não encontra a resposta. Hoje eu estava em família, muito feliz, e a gente começou a falar, tem gente da área médica, né, lá na família, e a gente começou a falar, e falando sobre morte. O nosso espírito nunca vai aceitar a morte. A pessoa pode estar definhando em cima de uma cama, cheia de aparelho, toda entubada, e você não se conforma. Você pode até ser politicamente correto e dizer, não, foi a vontade de Deus. Não, ele descansou. Pelo menos não está sofrendo. É o politicamente correto. Mas não é o que a gente queria. Porque nós fomos criados para viver a eternidade. E como é que meu espírito que foi criado para a eternidade vai se conformar com a morte? Impossível. Aleluia. Mas e as tradições? As tradições são criações humanas que tendem a beneficiar o indivíduo. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Mas como assim? Porque normalmente muitas pessoas vivenciam as tradições, né? Mas aí mesmo quando a tradição ela acontece no coletivo, o sentido é pessoal. E aí eu parei para pensar. Pronto, a gente tudo nordestino. Quer coisa mais forte do que tradição junina? Tem. Você pensa logo, né? Tradição junina. Aí se você vai pensar. Se você for pensar em quadrilha, quem gosta de forró, de dançar quadrilha, gosta por quê? Agrada a si. O que é que está sendo construído? Que vai para o todo. Eu danço porque eu gosto. Porque é bom, me diverte. E se eu for falar em comida, então? Tradição junina. Minha gente, tem gente que fica, né? Tem Luída pamonha aqui que vende canjica de janeiro a dezembro. Porque tem gente que não solta a tradição de jeito nenhum. Aí, é a tradição junina, é porque eu gosto de comida de milho. Porque se fosse simplesmente pela tradição, deixava milho só para junho. Só. Mas não, minha gente. Pode passar no final da tarde, lá na entrada da feira, do lado do Arte Coelho, que Luiz está vendendo pamonha e canjica, e vai ter gente para comprar. A tradição é para o bem coletivo, é porque me satisfaz. Aí vê só, vamos pensar. A Páscoa. Minha gente. Páscoa, enquanto princípio, era feito com pão amargo, ervas amargas. Pão, essa semana Renato ficou mangando de mim, porque eu disse pão asno. Aí eu disse, não, asno é um burro, é asmo. Pão asmo, pão sem fermento, vê que delícia. Pão sem fermento. Aquele negócio rasgava feito papel. Ervas amargas. E o povo, na verdade, se reunia para prantear. E depois a Páscoa foi feita em alusão à libertação do povo do sofrimento. Aí virou uma tradição. O que foi que o povo fez? Chocolate e coelhinho da Páscoa. Dá para sofrer comendo chocolate, minha gente? Como é que a gente sofre? Estou aqui comendo ovo.
E pensando no sofrimento do povo do Egito, olha só. E aí? Vocês entendem? Mas aí eu quero... Não, a Páscoa tão linda, eu quero chocolate. O sentido coletivo é comemorado no coletivo. Em todo lugar você vai ver as pessoas comemorando a Páscoa e falando da Páscoa. E aí vai ser dito, o verdadeiro sentido da Páscoa é o Cordeiro. Mas o bom é que tenha feriado para a gente poder ir para a praia. Quem quer passar o fim de semana de feriadão de Páscoa sofrendo dentro de casa porque Jesus morreu? Não vai. Porque se tornou uma tradição. E aí o versículo 4 do texto de Mateus 15 diz assim: pois Deus ordenou, honra teu pai e a tua mãe, e ainda, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, seja punido com a morte. E aí nós temos honrar pai e mãe como princípio. É o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que você vai fazer isso? Para que se prolongue os seus dias na terra. Só que aí temos princípio e tradição. O princípio é no coletivo. E aí a gente vai entender isso nos países onde até hoje as pessoas idosas são respeitadas independente de. A gente vê isso, muito isso nos países orientais, que ainda tem um apego muito grande à questão dos ancestrais. A gente vê o respeito, e eu sempre dizia isso, essa coisa de honrar pai e mãe era uma coisa tão séria, que eu fui ensinada a respeitar o pai e a mãe do meu amigo. Não era só o meu pai e minha mãe, não. Era o pai e a mãe do meu amigo, do meu vizinho, que quando dava, a pastora vai saber, que a pastora é do interior também. E Eric ali. Minha gente, quando dava 6 horas da noite, era um tal de benção mãe, benção pai, Ave Maria cantando, Ave na rádio, e benção mãe, benção pai, benção mãe, benção pai. Todo mundo tinha que dar benção mãe, benção pai, e eu ia junto, né? Eu ia junto. Quem eu encontrasse de benção mãe, benção pai, estava saindo. Era o meu pai e a minha mãe? Não. Mas era o pai e a mãe de alguém. E aquela coisa de honrar pai e mãe. E aí a gente pensa, hoje, virou uma tradição, virou jargão, honra pai e mãe, virou, assim, frase de efeito, tornou tradição. Mas eu honro pai e mãe até que eles aceitem o que eu quero. Princípio não tem arrumadinho. A gente não faz arrumadinho com o princípio, não. O princípio diz que é honrar pai e mãe até que para que se prolongue os seus dias na terra. O texto disse, você deve honrar pai e mãe para não ser punido com a morte. Então, não honrar pai e mãe traz morte. Aí talvez, eu conheço um monte de gente que não honra e não morreu ainda. Queridos, a morte não é só passar dessa para o próximo estágio do jogo da vida, não. A morte vem de tantas formas. E aquela que mais devia nos preocupar é a morte espiritual. Como é que tem sido a sua relação com Deus se você não está conseguindo honrar pai e mãe? Deixou de ser princípio e se tornou aquilo que eu faço à medida que me satisfaz. Tradição. E aí, se o meu pai, se a minha mãe me satisfaz, aí eu honro. A gente está chegando agora. Amanhã começa o mês mais bonito do ano. Mês das noivas, mês das mães, mês da família, mês de Adna. Vê que coisa linda, né? Lindo! Aí é ótimo, gente. Aí a gente posta a foto no Instagram.
a gente faz homenagem, a gente dá buquê de flores, a gente dá presente, compra fogão novo, micro-ondas novo, a gente dá roupa, dá bolsa, dá perfume. E o resto do ano? Aí você honra nesse mês. E no resto do ano? Deixa de ser mandamento, deixa de ser princípio e volta a ser tradição. Aquilo que é princípio se torna estilo de vida. Princípio a gente não usa quando nos é necessário. Não é aquela coisinha que a gente guarda para puxar da bolsa na hora que a gente precisa. Princípio é aquele que para nós é natural, é do nosso dia a dia, faz parte da nossa natureza. Lembram? A gente foi constituído, a gente tem o DNA de Deus. Então, é aquilo que salta. Eu conheço um pastor que ele diz assim: quando você vai errar, você sente um negócio aqui, parece que tem um gato incomodando. Sabe gato quando fica arranhando os cantos? Dá uma agonia, né? Aquele negócio arranhando. Pronto. Queridos, nós temos o Espírito Santo dentro. E aí, quando você começa a transformar princípio em tradição, o Espírito Santo vai incomodar você. Porque não é só com seu pai e sua mãe. Não é só a eles que você está afetando. Você está afetando o próprio Criador, aquele que instituiu o princípio. É ou não é assim? A pastora sonhou, decidiu abraçar o sonho de Deus que foi colocado no coração dela. E aí surge a igreja Proclamai. E aí tem o estatuto, tem as diretrizes. Aí eu chego aqui e eu digo assim: não gostei não, disso não. Não, ô Leide, não acho que devia ser assim não, vamos mudar esse negócio. Aí Leide diz assim: não, Atna, mas vamos fazer assim. Mas se eu vou, insisto em faço. Eu estou afetando só a Leide? Não. Eu vou estar afetando diretamente o coração daquele que onde foi gerado aquilo. E aí, se aqui a gente sente isso, imagina Deus, que prescruta o nosso coração. Porque às vezes eu até falo aquilo que o outro quer ouvir, mas, querido, Deus conhece as intenções do coração. Vê só. Aleluia. E aí, o texto, ele vai falar que, infelizmente, as pessoas são hipócritas. E isso foi falar. Veja que quem está falando aqui em Mateus é Jesus, certo? Só que o texto remete a Isaías. E Isaías viveu 700 anos antes da chegada de Jesus. E aí, 700 anos antes de Cristo, essa palavra nunca esteve tão real. Nunca fez tanto sentido. Porque Jesus já falava ali, 700 anos depois. E a gente já está mais de 2000 anos de quando Jesus falou. Então, vamos botar aí 2700 anos. E aí, Isaías 29. Aleluia. 29:13. Veja, 2700 anos. Está mais recente do que a última notícia de amanhã. Eis que assim declara o Eterno: visto que esse povo se chega junto a mim, apenas com palavras sem atitude, e me honra somente com o mover dos lábios. É Isaías 29:13. Enquanto o seu coração
está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. O que me resta é continuar a tratar esse povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Queridos, nada mudou. Nada. As pessoas continuam falando de Deus da boca para fora. E é a coisa mais fácil do mundo. Ele deixou tudo escrito. Hoje eu estava falando sobre Paulo quando fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. E a gente só procurar aí, fique parado ali na BR, que você vê um carro passar, daqui a pouco passa a frase no carro. Fácil demais. Aí posta uma foto no Instagram: tudo posso naquele que me fortalece. É ou não é? Aí acordou mal, bota no status do WhatsApp: tudo posso naquele que me fortalece. Querido, você sabe o que é que você está dizendo? Você tem certeza que você sabe? Porque quando Paulo chegou ao ponto de dizer isso, ele tinha sido morto. Paulo morreu e voltou, né? Foi ali e voltou. Chicoteado inúmeras vezes. Passou fome, frio, sede, humilhação. E aí ele estava dizendo ali: olha, eu sei ter comida na mesa, mas eu também sei não ter o que comer. Eu sei ter uma roupa para me vestir, mas eu sei também o que é estar nu. Eu sei ser aplaudido pela multidão, mas também sei ser humilhado e vaiado. Eu sei ser abraçado, mas eu sei também o que é ser apedrejado. Se eu sei essas coisas, eu também sei que eu posso todas as coisas nele. Queridos, é nele. Não tem a ver conosco. Então, aí eu começo a dizer que eu sou super, porque eu posso. Não podemos, querido. Eu e você, sem ele, nada podemos. Nem ser, nem fazer, nem existir. Porque nós somos nele. Aleluia. E aí quando você para pensar nas regras, nas doutrinas que os homens criam, muitas vezes são essas regras que afastam o homem de Deus. Por quê? Porque a regra e a doutrina, ela vai estar ligado ao que você pode, ao que você é, à sua satisfação. Mas aí, para termos o acesso que precisamos ter ao Pai, nós precisamos abrir mão do nosso eu, da minha posição, do meu conhecimento e entender que eu sou acesso a Deus através de Cristo. Que não é por mim, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu sei, nem pelo que eu sou, mas é por Ele. E aí eu preciso me despir do meu orgulho, da minha vaidade, das minhas tradições, porque aí eu preciso ser. Dentro da tradição, eu sou. Dentro do princípio, Ele é. Aleluia. E o que nos une a Deus são os princípios que Ele deixou a partir da salvação em Cristo. É quem eu e você passamos a ser em Cristo. Nós muitas vezes perdemos tempo seguindo as regras ditadas por homens e esquecemos de guardar o bem mais precioso da nossa vida. A gente está tão preocupado em encher a nossa mente com aquilo que são regras, que são ditames, e isso dentro do próprio corpo de Cristo. Porque aí eu começo a criar regras que satisfazem o meu entendimento. E eu louvo a Deus pelos meus pastores que sempre dizem que
O que norteia a igreja a proclamar são os princípios da palavra. A liberdade trazida pelo Espírito Santo, que não traz peso, que não condena por dogmas humanos. E aí, qual seria o bem mais precioso? Que é aquilo que nos rege, e alguém até brinca, que está lá em Provérbios 4:23. Acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. E aí tem gente que diz assim, e Deus é açougueiro, é? Para querer só o coração? Queridos, se o coração não estiver alinhado, o corpo pode estar perfeito. E aí vai vir as doutrinas, as orientações, seja quanto ao vestir, quanto ao falar, quanto ao andar. Doutrinas, dogmas, tradições. Ah, então é pecado? Não. Mas isso não pode ser o que norteia a nossa vida. O que norteia a nossa vida é aquilo que está na palavra de Deus. E aí, quando a palavra diz que a gente precisa guardar o coração, porque é dele que procede. É dele que procede as saídas da vida. Porque é a partir do que eu sinto, é a partir do que eu sinto, é a partir do que eu sei, que vem de Deus, que a minha vida é guiada. Porque se o seu coração, ele não estiver baseado nos princípios da palavra, de que vai adiantar as regras? Porque aí digamos, olha, a partir de hoje, só pode vir cultuar se for de calça jeans escura. A tua está clara, Leide, você não pode cultuar hoje. Aí, todo domingo, Leide vai vir de calça jeans escura, porque é uma norma. Se tornou uma tradição, é algo que foi instituído aqui na igreja, certo? Certo. Mas aí está Leide, de calça jeans escura com o coração cheio de mágoa. De que vai adiantar Leide vir de calça jeans escura? Não vai. Porque é aquilo que parte. E aí o texto de Mateus, ele vai nos trazer essa reflexão quando ele diz assim, não é o que entra na nossa boca. Porque os escribas estavam falando ali de coisas que foram instituídas. Olhe, a partir de agora, olhe, tem que lavar as mãos para comer. Ótimo, é higiênico. Tem problema. Mas aí, a partir do momento que eu questiono a sua relação com Deus, pelo que foi instituído pelo homem, eu já não posso tratar como princípio da palavra. Porque aí a palavra diz que não é o que entra. A gente viu isso quando Pedro tem a visão que mostra os animais e Deus fala claramente de que adianta dizer, não como tal animal porque é impuro. Mas e o meu coração, como é que está? A minha intimidade com Deus, como é que está? E aí o texto, ele fala, no versículo 11, não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim, corrompe a pessoa. Queridos, um coração cheio de mágoa, um coração amargurado, as palavras que vão sair da sua boca não vão ser as palavras que os princípios de Deus tratam na nossa vida. Porque a palavra diz que nós precisamos ter uma vida de gratidão. Um coração grato a Deus, ele fala da bondade de Deus. Ele fala do amor de Deus. Ele fala do cuidado de Deus. Ele vai trazer as boas novas de salvação.
Mas quando eu não me atento para isso, o que vai sair da minha boca é murmuração. E mais uma vez eu digo, aquilo que é instituído pelo homem acaba nos afastando de Deus. E aí eu pergunto a vocês, como é que está o seu coração? Hoje é um dia muito importante para nós enquanto cristãos, que é o dia da ceia. E uma das coisas que a gente sempre faz questão de frisar em dia de ceia é que você olhe para dentro de você, que você olhe para o seu coração. Como está o seu coração? O seu coração está cheio dos princípios de Deus que está na palavra? Ou está cheio dos dogmas, das doutrinas essas de homem que nos tornam orgulhosos? Porque aí, quando eu sigo todas as doutrinas, eu começo a achar que eu sou o cara tampa, porque eu faço tudo direitinho. Então, a gente passa a achar que vamos ser salvos porque estamos fazendo. Olhe, eu faço tudo direitinho, eu não perco um culto. Não ando com roupa curta. Não mostro nada. Olha, eu faço tudo direitinho. Mas como está o seu coração? Como está o seu coração? E aí nós precisamos meditar nisso. Eu quero chamar o louvor. Nós vamos louvar e vamos meditar, porque nós vamos cear nessa noite. E eu entendo que aquilo que o Senhor ele tratou era para este momento. Por quê? Porque nós vamos hoje fazer algo que não é um princípio. Não é um princípio. Mas também não é uma regra. Mas, infelizmente, muitas vezes, aquilo que é uma ordenança também é tratado como regra. É condicionada. E aí foge daquilo que o Senhor tem na sua palavra e para as nossas vidas. Então, enquanto nós estivermos louvando, nós vamos meditar sobre isso. O que é que eu tenho seguido? Quais são os princípios que eu tenho seguido? Quais são os caminhos que eu tenho trilhado na minha vida? Para que quando a gente chegue aqui, nesse momento, isso aqui seja um momento de alegria. Que não seja um peso, mas que nós sentemos à mesa com o Senhor com leveza, cheios de gratidão. Porque nós vamos, na verdade, nos aproximar do nosso Pai. E a gente vai louvar um louvor que a gente já cantou nessa noite. Porque a gente precisa sair desse lugar onde depende de mim. Onde eu acho que sou eu. Porque eu acabo transformando aquilo que deveria ser princípio, transformando em tradição. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a louvar, a meditar. Olhe para o seu coração. Se você encontrar algo que de alguma forma possa estar afastando você do seu Pai, não permitindo que você viva os princípios que Ele tem para a sua vida, que você se arrependa, que você ore, que você peça perdão a Deus e você se coloque nesse lugar da graça, nesse lugar onde entendemos que é pela cruz, que foi o Senhor Jesus que conquistou essa posição para nós. Aleluia.